Isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Segunda-feira, uma bela manhã para aprender física. Página 5, volume 3. Exercício 719, discursivo. Esses são os melhores. Os circuitos 1 e 2 representados estão submetidos à tensão VAB em todos os resistores. E todos os resistores possuem a mesma resistência elétrica R. Então, o circuito que ele chamou de circuito 1 é uma associação que tem uma parte em série, a perna de cima, e na parte de baixo um resistor único, e esse conjunto está em paralelo. Então, de A para B tem uma certa voltagem que ele chamou de VAB. E no circuito 2, ele tem uma associação puramente em série, enquanto a de cima era mista, né? Tinha em série e em paralelo na mesma associação. Também tem os pontos AB. Ele chamou aqui a corrente de I1, chamou essa corrente aqui de I2. Determine a razão, olha que legal, é bem isso mesmo, determine a razão entre I1 e I2. Muito bom. Ele quer saber quanto vale a corrente no circuito 1 dividido pela corrente no circuito 2. Muito similar à questão anterior que a gente fez. Nós precisamos de uma expressão, calcular o I1 e o I2, fingindo que o que a gente tem aqui são números. E depois fazer a mesma expressão para a corrente 2 e dividir essas expressões. Como eu vou achar esse I1 e esse I2 em função de VAB, certo? E de R, esse VAB e esse R devem desaparecer no final. Então vamos lá. V igual a R vezes I, é a fórmula sagrada. Para o circuito ali de cima, o V é VAB que ele pediu para chamar. Só que qual é o R? Nós vamos ter que calcular o valor desse R, né? E já que é uma questão discursiva, nós vamos ter que calcular o valor do R de uma forma relativamente elegante. Então, no circuito 1, eu vou fazer primeiro isso aqui, onde aqui eu vou colocar 2R. E tu pode ir no cantinho e escrever resistor equivalente a R1 mais R2, resistor equivalente a R mais R, resistor equivalente a 2R. E agora está em paralelo. Para poder achar o resistor equivalente, nós faremos 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R mais 1 sobre 2R. O mínimo é 2R, concorda comigo? 2R dividido por R dá 2, 2 vezes 1, 2, 2R dividido por 2R dá 1, 1 vezes 1, 1. Invertendo ambos os lados, resistor equivalente ficou 2R sobre 3. Beleza? Então, 2R sobre 3. Então, eu fui desenhando o circuito, né, mostrando para o corretor que eu estou fazendo como a técnica manda. Usei as formas, não fiz nada de cabeça, não colei de ninguém. Está ali o circuito 1. Agora, né, aqui eu estou trabalhando com o circuito 1 ainda. Então, o V é o VAB. O R eu acabei de descobrir que é 2R sobre 3. Aí eu vou calcular o I1. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. 3VAB sobre 2R. Concorda comigo? Multiplicou, dividiu. Achei o I1. E vou fazer exatamente a mesma coisa para o circuito 2. Como ele é um circuito mais simples, eu vou até espremer aqui por motivos de economia de quadro. 3R. Por que é 3R? Vamos provar, né? Porque é R1 mais R2 mais R3. O resistor equivalente é R mais R mais R. O resistor equivalente ficou 3R. Esse é o resistor, é o circuito 2. Concorda comigo? Vamos pegar esse circuito 2 e vamos fazer V igual a R vezes I. Quem é o V? É o VAB. Do ponto A para o ponto B. Quem é o R? 3R. E aí eu vou calcular o I2. Está multiplicando, passa. VAB sobre 3R é igual a I2. Calculei o I2. E agora é só dividir. Ele pediu o que mesmo no começo? I1 sobre I2. Então é isso aí. Já que ele quer que calcule I1 sobre I2, deixa eu apagar uma parte aqui do nosso formulário. Já que ele está querendo que eu calcule o valor de I1 sobre I2, eu vou fazer 3VAB sobre 2R dividido por VAB sobre
3R. E isso é uma divisão de fração. Então eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Beleza. VAB dividido por VAB dá 1. R dividido por R dá 1. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 2, 4,5. Tão parecido que deu igual o resultado. Muito bem, eu peguei certinho os valores, peguei, isso aí. Legal. Então uma questão interessante porque tinha que ter escrito tudo isso. Né? Não tinha escapatória, tinha que ter escrito tudo bonitinho. E foi perfeito. Isso aqui é um sinal. É um sinal. Né? Não é só um sinal de escola, é um sinal divino de que está na hora de a gente fazer o nosso trabalhinho em dupla milagreiro. Não é? E vão ser questões tranquilíssimas, vão ser questões bem tranquilas, vai ter bem simplesinha e só uma delas é mais legal porque vai ter uma associação mista para te calcular o V e o I, certo? Então vocês podem formar as duplas aí. Podem formar as duplas. Pode, cara. Eu já sabia que não veio.